Eu sou a Tenente Daniela Guimarães, sou enfermeira e assessora do Departamento dos Militares de Saúde da Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. Estamos hoje aqui reunidos com a senhora Tenente Coronel Eliene, diretora do Departamento da Mulher, e com a Tenente Médica Karina, acompanhada do seu esposo Jorge, que estão aqui hoje conosco para abordarmos a questão do Dia Mundial da Síndrome de Down, dia comemorado mundialmente no dia 21 de março. Então, Karina, estamos aqui tendo o privilégio de recebê-los na nossa casa e queríamos ouvir um pouquinho de vocês sobre essa experiência. Eles são pais do Diego, que foi diagnosticado com a síndrome. Eles vão contar pra gente um pouquinho dessa experiência e vamos falar um pouquinho também sobre o Dia Mundial da Síndrome de Down. A Síndrome de Down, então, ela foi pela primeira vez citada por um médico em 1866, o médico John Down, e ele começou a traçar um perfil clínico dos pacientes com aquele diagnóstico, e somente quase 100 anos depois, essa síndrome foi realmente relatada como uma alteração genética. Então, o dia 21 de março, ele foi escolhido justamente por ter essa data, 21/3. A síndrome, ela é uma alteração genética que as nossas células, elas possuem 46 cromossomos, que são divididos aí em pares, 23 pares cromossômicos. E quando a pessoa é diagnosticada com essa síndrome, é detectada, então, a trissomia do cromossomo 21, ou seja, essa pessoa, as células dela, ao invés de ter 23 pares, o cromossomo 21 ele é dividido, então essa pessoa ela passa a ter 47 cromossomos. Por isso, então, essa analogia ao dia 21/3, não é mesmo, Karina? E hoje a gente quer conhecer um pouquinho sobre como foi esse diagnóstico, essa gestação, como foi o impacto disso na vida de vocês. Então, eu queria que você compartilhasse conosco, Karina, um pouquinho aí da sua experiência. Boa tarde. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da associação, em especial a Tenente Daniela, minha colega de curso do EAD, e a Tenente Coronel Eliene, pela oportunidade, né, de estar falando mais sobre a síndrome de Down. Bom, a gestação do Diego foi... Eu já começo a falar, eu já fico emocionada. Bom, a gestação do Diego foi... Eu já começo a falar, eu já fico emocionada. Foi uma gestação, assim, muito desejada. Eu tenho um filho mais velho, que é o Lucas, de 7 anos, que pediu o irmãozinho. E aí, Diego nasceu. Tudo ótimo, foto, tal, filme pra família, que tava de longe e tal. E aí, eu vi os outros médicos chegando, tá mamando? Tá mamando, tá ótimo, mamando direitinho e tal. Aí, eu pedi licença, falei, me desculpa, é o quê? Eu sou médica, né, tô aqui escutando os cochichos. Não, ele tem síndrome de Down mesmo. Aí, aquela hora, assim, acho que eu fui lá na lua, assim, e não sabia como é que voltava. Ô, Karina, deixa eu só te interromper um pouquinho, que você está falando uma questão que eu estou achando tão interessante. Qual que é esse limite, né, entre o que é ser mãe e o que é ser profissional num momento desse? Sim, né? exatamente. Você acabou de ter um bebê, você está ali com seus hormônios todos bagunçados, aflorados, e de repente você entra numa sala durante o exame, ali entrou a médica ou entrou a mãe? Entrou a mãe. Entrou a mãe, mas apavorada. A pessoa que recebeu, né, a forma como relatou, recebeu. Sim. Foi a médica, não é? Eu não sei se ela, né, sabendo que eu me apresentei como médica, ela achou que poderia abordar, né, de maneira assim, mais técnica, direta, mais fria, né? Mas assim, eu era uma mãe ali. Né? A sensação que eu tive foi justamente essa, quando você fala, eu sou médica, então assim, ali acabou a mãe, né? Então eu posso falar tecnicamente com essa pessoa que ela vai pegar todo o sentimento dela e vai colocar ali de ladinho e vai ser técnica. Sim, nesse exatamente. momento. Aí, né? assim, eu lembro direitinho que ela começou a explicar as coisas do ecocardiograma, eu não tava prestando atenção em mais nada, eu tô falando assim, meu filho tem síndrome de Down, meu filho tem síndrome de Down. E ela falando, não, aqui tá tudo certo, não sei o quê. Aí eu só peguei no final e falei assim, então tá tudo tranquilo aí, tá? E saí chorando lá pra fora pra abraçar o Jorge, né? Eu falei assim, vocês estão falando que meu filho tem síndrome de Down. E o Jorge? Jorge, eu queria marcar a sua presença aqui. Eu acho que é tão importante quando a gente traz o pai, e quando o pai tem essa disposição para vir, para conversar também sobre as questões da família, porque muitas vezes fica assim, aquela hora de que a mãe
é que sabe como cuida de um filho, a mãe é que sabe tem todas as receitas e o pai fica um mero coadjuvante. Então, agradecer você ter aceitado o nosso convite e o que a gente quer é escutar mesmo, você enquanto pai, né? Como que foi, de repente, receber a sua esposa, porque você recebeu o diagnóstico através dela, né? Mais ou sua menos. Esposa que era médica. Conta pra gente como é que foi aí, Primeiro- então, a sua experiência. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Por estar me recebendo na casa e estar passando essa mensagem, que acho que muitas pessoas têm esse sentimento, não sabem como lidar com essa situação, e já me coloco aqui à disposição para ajudar qualquer um, assim, por que precisar. Como a Karina disse, a Karina estava no quarto, foi o testinho do coração. Eu me considero um pai coruja, lá vai eu junto. Tirar aquela coisa, foto. tirar foto. E no meio da pandemia, né? Tem que deixar a família toda atualizada e tudo. E aquele momento eu fiquei muito preocupado com o coração. Também percebi os médicos um pouco em cima, amamentação, aquele tipo de coisa. Eu, como pai, olhei para o meu filho, veio em alguns momentos, assim, flashes curtos. Nossa, será que tem? Sim, mas sabe aquela coisa assim que você nem fala em voz alta porque, que isso, eu que tô enxergando coisa que não existe. Você não quer escutar essa voz Sim. dentro de você? Não sei se é porque eu pensei com uma carinha. Acho que eu tinha a sensação, sim, se tivesse alguma coisa a gente já saberia Entendi. logo no início e não veio isso. Mas acho que era cautela de todo mundo, como passar a mensagem, até porque ali naquele momento não se tinha certeza de nada. Sim. Aí me chamaram. Eu tava muito preocupado com o coração. Falei, que é esse teste de coração? Que não sei o que, muito. Ali eu fiquei muito tenso. Mas, ao mesmo tempo, não querendo passar Atenção. tensão pra Karina. Sim. E aí fomos lá e tudo. Então, neste momento, eles me contaram que ia fazer o nome do exame, que eu nem sei o nome. É o cariótipo. O cariótipo. O que é cariótipo? Aí ela me explicou. Então, primeiro ela falou, eu tô achando que ele tem T21. Eu olho, o que é isso? E aí eu não sabia se eu ficava aliviado porque eu tava muito tenso com o coração ou fiquei aquele ali, mas eu te confesso que naquele momento me deu mais paz no coração do que o Foi contrário. desespero. Aí eu falei, menos mal, então não tem nenhum problema no coração. Não, isso é teste, tem que fazer. Falei, graças a Deus, vamos embora pra frente. Agora como passar isso pra Karina? Aí eu fui, o exame no hospital, um corredor grande, o quarto era quase o último quarto, e o exame lá na outra ponta do corredor. Acho que eu fui pra contar e voltei umas 3 vezes. Mas ali você já tinha, então, entendido que era a síndrome de Down? Tinha, mas não. Era porque, igual a Karina falou, acabei de nascer um filho, problema do coração, o que é, eu não sabia, eu nunca tinha, eu não convivia, não entendia bem o que era. Eu tô assim, e aí, eu não sou médico, me considero leigo, eu devo estar entendendo alguma coisa errada, talvez, deixa a Karina ver esse trem, e aquela confiança na Karina. Então isso que você Mas estava eu já- querendo contar para ela é justamente para compartilhar Que eles tinham com comentado. quem você achava que ia entender que poderia melhor. ter, porque era só um teste, era só um exame, né? Então, assim, quantos nós fazemos exames diariamente e não é nada? Então, era só um exame. Só pra deixar bem claro ali, que eles estavam fazendo a questão do teste do coraçãozinho. E a médica tinha comentado que iria pedir o cariótipo. Exatamente. Né? Então, o teste do coraçãozinho pode detectar ali, né, se dá alguma diferença, algumas cardiopatias congênitas que ocorrem não só no síndrome de Down, em outras situações também. Mas aí foi falado pro Jorge em relação a fazer o cariótipo, né? Aí veio uma luz na minha cabeça, eu falei, esposa é médica. Esses nomes técnicos, você pode me acompanhar para falar? Posso. Vamos lá atrás, ela aqui. Eu, bem, vamos lá. Tá querendo fazer um exame, mas tá tudo bem. Aí vamos lá. Aí entrou a parte dela conversando com a médica, que já se apresentou como médica. E aí eu fiquei do lado de fora. No que eu fiquei do lado de fora, eu já liguei para nossa amiga, que é médica, que o que tá acontecendo? Jorge, talvez. Não sei, eu percebi uma coisa, mas não quis falar nada, pra Karina não ficar tensa e tudo. Tal. Aí voltou, aí ela já voltou Chorando. em prantos, chorando. Percebi a médica querendo dessa informação técnica para uma médica, mas
Ali quem tava era a ali mãe, quem né? tava era a mãe. E ali, eu particularmente, minha única preocupação, sim, era o meu filho. Meu filho tava bem. Não, Saúde, tá tudo ok. te confesso que nunca me preocupei. Tem síndrome de Down. Essa situação que a Karina passou, assim, meu filho tem síndrome de Down, pra mim, ter ou não ter, não fez diferença nenhuma. Acho que eu tava preocupado com o coração, com a saúde dele. E ali foi só tentar dar apoio, acalmar. E ali, depois daquilo, a Karina... Não sei se eu posso falar. Ela ficou muito tensa, nervosa. Não, na realidade, por quê? Foi pedido o cariótipo. E o cariótipo, o laboratório pede 1 mês para liberar. Então, eu falei assim, 1 mês nessa dúvida. Então, toda hora eu pegava... uma angústia. Eu olhava meu filho... Ah, meu Deus, será que tem? Ah, não tem, não. Tem. Ah, meu Deus. Aí começava a chorar. E assim, a gente conversou, né, conhecido e tal, conseguiu antecipar um cariótipo que pediram 1 mês, foi liberado com 12 dias. E aí eu acho interessante falar que a minha amiga, né, que fez a sala de parto, foi na minha casa, assim, aos prantos, falou assim, você podia ter escutado isso de mim. Eu falei assim, ainda bem que foi do jeito que foi, Isabela, porque o geneticista ainda brigou, a gente toma birra de quem dá essa notícia pra gente, então eu prefiro nem dar. E assim, ela quis ser cautelosa, ela falou assim, cara, eu saí da maternidade, eu mandei sua foto pro geneticista, ela trabalha no Hospital das Clínicas, teve gente que achou que não era de jeito nenhum. Então assim, era uma resposta que a gente só teria com o exame na mão, porque tem várias crianças que têm um fenótipo, né? Tem aquela carinha ali que parece que tem síndrome de Down e não tem. E eu posso olhar para uma criança e falar que não tem e ter. Sim. Foi até por isso que o geneticista falou. E de fato, nas fotos, assim, ele realmente muito parecido com a gente, com a Karina, com o Lucas, porque o Lucas também tem um olhinho fechadinho. Então a gente pegava as fotos. Eu brinco, acho que o pessoal perguntava se o Lucas era filho de japonês. Aí nasceu o Diego com olhinhos puxados também, é filho de japonês também, né? Então essa brincadeira com o olhar e tudo já existia com o Lucas. Então olhava, o irmão. Não diferenciava, né? Não diferenciava. E é tão interessante isso que vocês trazem pra gente, que eu fico refletindo numa situação assim de 2 lados da moeda. Nós falamos aqui enquanto mães e enquanto profissionais de saúde, né? E uma das questões que são muito discutidas hoje é essa relação de médico-paciente, profissionais de saúde e a família. E essa questão que você falou da comunicação em saúde, né? A comunicação em saúde é tema hoje mundial, a gente tem protocolos que envolvem aí a segurança do paciente e como que a gente se vê nesses 2 lados da moeda. Então, como que é isso, eu, profissional de saúde, ter que dar uma notícia que vai ali, às vezes, afetar o emocional daquele meu paciente, daquela família, como que eles vão receber, porque a comunicação ela envolve um emissor e um receptor. Então, como que é? Será que aquela família está preparada para isso? Está preparada para receber essa notícia? Como que é a qualidade, né? Como que é a efetividade da minha comunicação, daquela notícia que eu estou trazendo e como que essa pessoa que vai receber. Então, a gente tem que pensar nisso também, né? Quantas vezes nós somos esses transmissores dessa notícia e você se viu ali nessa ambiguidade, sendo se eu me posicionei como médica, mas será que eu estava preparada para receber aquela notícia como médica? Não, porque ali eu era mãe. Antes disso eu era mãe. Então, a gente, às vezes, fazer essa distinção. E igual você falou, geralmente, quem recebe essa notícia, a gente acaba criando uma certa antipatia, né? A gente associa a notícia ao profissional. Aquela pessoa que e, dá a às vezes, o profissional é aquele que está ali para ajudar, para acolher. Então, às vezes, esse nosso papel essa profissão cuidar, que eu costumo falar, ela é muito complexa, porque ela perpassa por várias linhas, né? De interpretação, de comunicação e esse cuidado que nós profissionais temos que ter, né, nesses momentos, né? Exatamente. E acaba que isso, assim, né? Eu não sei como está a formação médica hoje, né? Eu não estou na parte acadêmica, mas isso, eu fui carente disso na faculdade. A gente não trabalha isso na faculdade. Como dar notícias ruins, notícias inesperadas, né? Uma notícia de um câncer, uma notícia de uma quebra de uma expectativa, que você estava esperando uma coisa e não é daquele jeito, né? A gente não tem uma matéria
Vamos Sim. dar notícias não esperadas, né? Então, é uma carência. Acaba que cada um vai desenvolvendo do seu jeito. É muita vivência pessoal, né? O jeito da pessoa, né? E às vezes até a relação também multiprofissional, né? Transdisciplinar, Sim, que sim. envolve outras categorias, né? De estar ali envolvido, de como podemos acolher essa família. Será que não era a hora de eu então levar um psicólogo junto comigo para poder estar dando esse suporte para a família? Então, são questões polêmicas que a gente está aqui hoje para falar um pouco da conscientização com relação à síndrome de Down, mas puxando também para o lado, para outras situações, né, dos profissionais, de nós profissionais, como nós nos posicionamos nessa situação. Então, eu acho que é muito interessante a gente firmar um pouco isso, né, que você falou dessa experiência, como trocar a frustração de ver colegas, às vezes, dando uma notícia de uma forma inesperada, mas também até que ponto culpabilizá-la por dar notícia. Por dar a notícia que eu pedi, me posicionei, ali, né? O fato tá ali para ser falado, né? Exatamente. A verdade é que ninguém está preparado para receber essa notícia. Sim. Por mais preparado que a pessoa acha que esteja, não está. Na realidade, tudo gira em torno da quebra da expectativa, né? Não, Karine, você falou, é a terceira vez que você fala disso e eu estava justamente querendo abordar isso, porque quando a gente vai estudar um pouco sobre essa questão do período, né, da gravidez, da gestação e todos os impactos disso na relação parental, a gente vê que a maternidade, ela passa por alguns momentos. Então, tem aquele momento da idealização. Sim, em que nada... A gente pensa se a criança vai aparecer. Você falou a questão do olhinho. Vai aparecer com o pai, vai aparecer com a mãe. A gente pensa, vai ficar bem com essa, vai ficar bem com essa roupinha, essa cor vai ficar boa no quartinho. É o momento da idealização, né? E aí depois, em alguns casos, até passa-se pelo momento da preocupação sobre será que vai ter algum problema? Às vezes esse fantasma ronda, até que chega o bebê real, né? Que aí sim ele vem com qual que é a história que ele já está construindo ali. E eu achei muito interessante, você falou disso 3 vezes, assim, olha, é a quebra da minha expectativa. E você esperou 2 anos, né? Vocês esperaram 2 anos. E uma vez eu assisti uma palestra de uma psicóloga, achei muito interessante, porque vários pais a gente fica colocando, né? A gente fala, não era o filho que eu esperava, né? E aí a psicóloga falou, você já se imaginou ao contrário? Seu filho virando para você e falando, você não é a mãe que eu esperava? Aliás, eu acho que nunca é, né? Principalmente na adolescência. Principalmente a mãe nunca é. Então, assim, é legal, não é legal a gente ficar falando isso, mas naquela hora ali foi o que aconteceu. A gente idealiza uma situação, né? Eu tinha o Lucas, eu imaginava aquele irmão que o Lucas queria de um jeito e veio o Diego. Perfeito. Mas era diferente do que estava sendo idealizado ali, né? E é tão interessante você colocar essa questão do perfeito, porque isso até remete a algumas discussões que a gente faz. Porque a síndrome de Down, ela não é uma doença. Isso a gente precisa de deixar claro. E muitas vezes, você já até compartilhou isso comigo anteriormente. Nossa, mas ele parece normal? Exatamente. Nossa, o Diego é tão lindo, ele é tão esperto, nem parece que tem síndrome de Down. Pois é. E as pessoas com Down não podem ser lindas, não podem ser espertas, sim, né? E não são normais, né? Exatamente. O que é o normal? Ele até parece normal, por onde né? perpassa o normal. Ninguém é normal, né? E outros termos também que a gente discute o portador de síndrome de Down. Ele não é portador, né? Ele possui a síndrome. Ele tem a síndrome. A síndrome não é algo que ele vai, toma aqui agora, eu já tratei e não vou ter mais, né? Que ele adquiriu, né? Você trouxe um pouco desse conceito pra gente de adquirir. Não foi uma coisa adquirida, que ele adquiriu um vírus, né? Ele não é um portador. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são questões que acabam sendo ofensivas, né? E que a gente... Assim, eu até comento com o Jorge, assim... Eu não me ofendo, eu sei que as pessoas não fazem por mal. A gente escuta isso de pessoas queridas, próximas, né? Sim. Dentro da nossa família. Meu pai, então, nossa... E que talvez antes de passarem por essa experiência, talvez vocês nem se atentassem para isso, sim, né? Do jeito que é abordado. Como é abordado. Né? Mas assim, eu não levo a mal. Né? Às vezes é uma forma de ser solidário, né? Sim, olha, eu tô entendendo a sua... Exatamente, mas assim, eu vejo que alguns pais mesmo, né? Assim, que a gente convive no meio, né? Ficam chateados de escutar aquilo. Eu comento quando eu acho engraçado como é que as pessoas falam. São comentários que talvez até eu faria. Sim. Né? Se eu tivesse do outro lado.
Mas né? isso Agora- passa da elaboração de cada um, né? Sim. De como que isso é tratado para você, como que isso é tratado para o outro. E às vezes uma pessoa, talvez no momento de um diagnóstico que foi, como foi para você, não teria tanto impacto, mas uma fala dessa tem impacto. Então isso depende da forma como cada um sente e elabora aquela situação, né? Eu achei interessante quando vocês começam a falar da questão do olhinho. Eu tenho um sentimento pela fala de vocês que hoje tem uma leveza. Vocês estão retratando o momento da chegada do Diego, mas a impressão que eu tive é que já tem uma leveza. Eu posso Sim. dizer Sim, isso, que hoje sim. vocês já lidam com porque isso. quando ela fala da quebra da expectativa, eu vou tomar a liberdade de corrigir. Não é uma quebra, é uma mudança. Uhum. Porque você imagina uma coisa, nós seres humanos, todos nós, né? Quando acontece qualquer coisa um pouco fora do caminho, quem nunca errou um caminho antes de ir pra casa, chegar acha, no vou chegar destino, atrasado. né? Você tem uma tendência a achar que aquilo vai ser ruim. Sim. Mas na hora que você começa a viver aquilo, a entender aquilo, você pode perceber que aquela mudança pode ser muito melhor do que essa expectativa inicial. Então conta pra gente um pouquinho como é que é essa rotina de vocês. Maravilhosa, assim. Você chegar em casa e ouvir um papai, assim, toda hora. É muita felicidade, é muito amor, é muito carinho. Então, assim, dentro dessa expectativa, aquela caixinha, sabe, quadradinha, no meu ponto de vista, é 10 vezes melhor do que qualquer expectativa que eu imaginava. A emoção, o amor, o respeito, o carinho, assim, é violento, assim. Não que com o Lucas não seja, e é também muito, mas é a família inteira, essa interação social, é você olhar para uma criança pequena e falar assim, olha que perfeição de saber perdoar. Você vê isso com quase toda criança. Sim. Mas com ele, assim, essa leveza é ele que nos passa. E a relação ele que- do Lucas com ele, como que é? Maravilhosa É, também. é engraçado E só- não tem... porque o que é um preconceito? É a gente fazer um conceito de algo que às vezes a gente não tem o conhecimento, é ignorância. Com o Lucas, não tem diferença. É o irmão, é uma criança. A gente percebe isso na escola, que agora ele está na escola. A gente percebe, então assim, não tem diferença de qualquer outro irmão, qualquer outra pessoa que ali estivesse convivendo com ele. A expectativa do Lucas foi atendida, né? Ele queria um irmão. Queria um irmão e ele veio um tem um irmão. irmão. Eu achei engraçado até pelo nome, quem escolheu o nome do Diego foi o Lucas, né? Então, o Diego veio por causa de um desenho, Dora Aventureira, que tem um primo da Dora, que é o Diego. Então, ele já falava, se for menina, é Dora. Se for menina, é Diego. Aí eu tô assim, tomara que venha menino, então. Porque eu acho o Diego bonito. Aí, veio o Diego e a gente foi ler o significado de Diego. Diego significa aquele que ensina. Então, assim, o Olha, nome foi, assim, providencial, veio, né? perfeito, bem encaixado. E é engraçado, porque assim, entre os irmãos, é tudo muito puro, é tudo muito natural, muito simples. Mas a gente começa a perceber a interferência da sociedade ao preconceito. O que você... Não, meu irmão tem síndrome de Down. E aí? Nenhum problema. Aí esses dias, ele queria um irmão, mas ele queria um irmão que brincasse com ele em tudo, fizesse tudo que ele faz. E aí a diferença de idade dá quase 5 anos, né? Quase Sim. 5 anos. Aí ele chegou... mamãe, a gente pode ter um outro irmão sem síndrome de Down? Aí isso nos preocupou. A gente leva um susto, né? Sabe por Como quê, assim? meu Por filho? quê? Sim. Não, porque eu queria um que estivesse brincando comigo, jogando bola junto comigo, tudo igual. Tipo assim, eu queria um irmão da minha idade, da minha né? idade. Irmão gêmeo. Tipo, exato. Então você vê que às vezes o preconceito ou aquela coisa da sociedade já passa um certo recado para ele de alguma coisa que ele não sabe ainda o que é. E aí ele, né, da fantasia dentro da cabeça dele, ele fez uma associação nada a ver. O Lucas ele era traz muito o problema, engraçado. né? Ele traz como se fosse um problema. Então você vê nitidamente que não, para o Lucas não faz diferença nenhuma. Ele ainda não sabe o que é. Cabeça de criança é muito engraçado, né? Então, assim, no meio de uma pandemia, Diego com síndrome de Down, a gente saía para levar o Diego nas terapias, né? Fonoterapia, fisioterapia.
E o Lucas preso dentro de casa e o Diego saindo, né? Pra poder fazer fisioterapi, ele ficava olhando aquilo ali. Aí ele tá assim, eu posso fazer fisioterapia também, mãe? Eu falei assim, filho, você não precisa. E no dia que ele viu o estúdio lá da fisioterapia, parece um parque de diversões, né? Ele falou assim, eu queria fazer fisioterapia, mãe. Eu falei assim, não, meu filho, você não precisa. O Diego tá fortalecendo aqui os músculos dele e tal, pra ele poder andar, correr, brincar com você. E depois teve um questionamento, a gente estava no carro, voltando da natação, ele, mãe, eu também nasci com síndrome de Down e sarei? Aí eu tô assim, não, meu filho, não é assim de sarar, né? Mas o Diego vai sarar? Aí a gente vai explicar pra ele, aí eu tento explicar, né? Mas assim, cabeça de criança, você vai saber o que passa lá dentro, né? Então a gente sempre fica tentando explicar, né? Tentando falar que o Diego tem um tempo dele pra poder fazer as coisas, né? Que ele vai poder fazer tudo que ele, né? Que o Lucas faz, mas o Diego vai no tempo dele, né? No ritmo dele. E como que é essa rotina dos cuidados, Karina, que você falou de fono, você falou de fisioterapia, como que isso impacta na rotina da família, de vocês, esse cuidado mais especial que vocês têm com ele? Pois é. Depois que veio a notícia, o Cariótipo saiu e tal, aí minha mãe me deu uma chamada, minha filha, agora vamos parar de chorar, né? Aí eu comecei a chorar por outro motivo. Aí eu comecei a ver tanta coisa, eu falei assim, eu comecei a chorar porque o meu filho era tão perfeito, tão saudável, eu via tantos casos complexos de crianças com Down, com cardiopatia, não sei o quê. Aí eu comecei a chorar de arrependimento do tanto que eu tinha chorado. Então era assim, era um choro contínuo. Era uma culpa. Era uma culpa de ter chorado. Uhum. E aí a gente sentou, o Jorge falou assim, agora vamos ajeitar nossas rotinas. Antes de eu engravidar, eu estava trabalhando quase 70 horas por semana. Era um ritmo frenético, o Jorge trabalha muito também. O que nós iremos fazer? Alguém vai ter que diminuir, né? Então a gente combinou, falou assim, não, então eu dou uma diminuída. Eu trabalho na Unimed, trabalho na polícia, tinha meu consultório particular, fazia as endoscopias, né, fora. Então eu falei assim, então eu vou parar um pouco com o meu consultório, com as endoscopias, mantenho os 2 outros empregos. E aí, na sua rotina também, a do Jorge é mais flexível, né? Como ele é empresário, ele consegue se adequar, né? Se ajustar melhor. E a gente vai tocando. Aí começamos a rotina. A princípio era só fisioterapia. Começou uma vez por mês, com 3 meses começou a fazer toda semana. E a intensidade foi aumentando com a idade. Aí hoje o Diego faz 2 sessões de fisioterapia por semana. A fono começou em torno de 6 meses. Ele não teve problema para mamar, problema para comer, então deu para começar um pouquinho mais tardio, sabe? Essa abordagem da fono, né? A fonoterapia. E a TO começou com 1 ano. Ele faz acompanhamento com geneticista, mas assim, agora tá anual, só para ver se tá tudo bem mesmo. E acompanhamento com pediatra mesmo, né? Toda criança tem que fazer de puericultura, né? Avaliar crescimento. E a fala dele, Karina? A fala do Diego tá prometendo. ele fala algumas frases já, tipo, morri de rir. O Diego, mamãe, fez cocô. Aí eu falei, você fez cocô? Fez cocô. Aí eu falei assim, olha, falou frase. E essas coisas eu percebo o Jorge, não. Tipo assim, olha, falou uma frase, Jorge. Mas tá indo. Vai dizer, agora que foi pra escolinha, a gente tá percebendo que ele tá tentando falar muito mais, né? E a escolinha que ele vai para crianças especiais ou já é da parte da inclusão? Como Não, que é? É uma escola regular, né? A gente quer ver como que ele vai, né, se adaptar na escola. E se ele ficar bem, a pretensão é ele ficar lá até formar. É a mesma escola do Lucas. Né? Não há outras crianças com Down na escola, ele é o único. Tem autistas, tem alguns autistas na escola, mas com síndrome de Down ele é o único. E é interessante a gente trazer um pouco isso, porque às vezes a gente ainda vive essa sociedade do preconceito e a gente vê a importância dessa inclusão. Sim. Da criança no meio, como a gente falou aqui, de crianças que ele pode desenvolver todas as atividades normal, ele pode ter esse desenvolvimento em relação às demais crianças, né? Comparado à idade dele, que às vezes pode ou não estar um pouco mais... como que eu posso dizer, diminuído. Um certo atraso, mas ele vai chegar lá, mas né? ele chega, né? Como você falou, no tempo dele. Uhum. Então, a importância que a gente está tendo dessa conscientização das pessoas de incluir essas crianças no convívio com a sociedade em geral. Porque, assim, se a gente for colocar
aqui pra fora da escola, né? A gente convive com pessoas totalmente diferentes. Sim, eu tenho um sim. colega do trabalho que, nossa, fulano é ótimo, mas é mais devagar aqui, né? Ele puxa lá no PA, puxa a ficha mais devagar, né? Faz tudo com o mínimo detalhe, mas é diferente. Sim. É diferente. Ah, a Karina é toda agitada, faz tudo rapidinho. Então, cada um tem seu jeito. Todos somos diferentes, né? Então... E não existe um melhor ou pior. Não, Existem pessoas são diferentes. diferentes. Que se complementam, inclusive, Sim, né? exatamente, Se todo igual- mundo fosse agitado assim também, né? Sim, Dentro do hospital ia ser um A gente precisa complexo, de um né? equilíbrio, né? sim, É. é verdade. E o Jorge ainda brinca. Assim, eu acho que, assim, a gente vê, né? Eu acho que as crianças têm muito mais a aprender com o Diego do que o Diego com elas, né? Você saber esperar o tempo do outro, ajudar, né? Então, entender, né? Então, assim, eu acho que faz bem para todos, né? Então, se ele ficar bem lá, se eu sentir que ele tá bem, a pretensão é deixar até a formatura. Muito bacana. Então, aí atualmente, então você trabalha em 2 empregos, e o Jorge tem a atividade dele que é mais flexível e vocês vão, então, se articulando nas atividades. Tem mais alguém, mais alguma rede de apoio? A escola é um grande Agora suporte, né? que eu consigo... A gente tem uma tarde, né? A gente Uhum. deixa o Diego na escola, já dá um alívio também. Sim. Mas a gente conta com meus pais, né? Então, assim, qualquer... O Jorge tá apertado, não consigo. Falei, minha mãe, busco, levo. Uhum. Então, isso aí também vale ouro, né? Essa ajuda aí A dos rede avós. de apoio, né? Que a gente tem esse Dos suporte. avós. Tem que ter. É fundamental Eu já tinha para com o essa Lucas, eu vida já que tinha nós com o temos Lucas. hoje, independente da síndrome, essa rede de apoio é fundamental. Com certeza. Mas é importante, talvez, registrar que aquilo que a gente falou mais cedo, a mãe, ela não tem essa obrigação, esse dever de suportar essa carga toda sozinha. E a família, eu, por exemplo, marido, a gente tem que perceber isso e atuar. Porque acho que a mãe é tão coruja, né? Que se deixar ela Toma faz conta tudo, de tudo, Sim. né? toma, e ninguém é super-homem, né? Ninguém é Deus. Dá conta. Nenhuma Ah, mulher Mas às vezes a gente maravilha, né? recebe essa cultura, né? De que a Essa gente cultura, tem né? mãe que tem que dar fazer, conta, que isso é né? responsabilidade da E mãe. é machista dos dois lados. Sim. Porque é o homem achando que a mãe tem que dar conta e a mãe também achando que ela tem que dar conta. Sim, e às vezes não permite que o outro entre, né? Exatamente. Então- De esperar o tempo do outro para fazer, né? A gente às vezes quer acelerar tudo. Não, eu já que não fez, eu vou fazer. Sim. Não, e aí essa o pai coisa de pode que o fazer jeito também. certo é o seu, né? O jeito do pai é um outro jeito certo de fazer. Né? Então, muitas vezes a mãe ela tem esse olhar assim de que, olha, eu sei fazer, a roupinha eu que sei colocar, né? E aí o jeito que o homem faz, se não é do meu jeito, tá errado. Né? Coisas Exatamente. culturais, né? É A gente verdade. vai realmente sendo moldado com essas lógicas e que vai gerando depois o quê? Um estresse, né? O distanciamento do casal, né? O casal às vezes se desencontrando justamente porque a carga é perde muito na rotina pesada, ali, assim, né? independente da síndrome, igual o Dani falou, né? 2 filhos pequenos é uma carga pesada, né? Para tomar conta. Se não tiver mesmo essa... descarregar, se não aprender essa flexibilidade, essa Sim. adaptação de todos, é uma carga muito pesada, independentemente da síndrome. E essa complementaridade, né? Do que um sabe fazer melhor do que o outro, reconhecer e realmente deixando um pouco, né? Abrindo mão, né? E deixando não o outro só fazer agora do nas seu tarefas, jeito. mas até no diagnóstico também. Porque na hora que veio, eu descabelei, chorei. E o Jorge naquela calma. Aí ele simplesmente veio e falou assim, Karina, antes pra gente tem condição de dar pra ele tudo que ele vai precisar. Né? As terapias todas. Imagina uma pessoa com menos condição. Né? É questão financeira Sim. mesmo, né? Então, assim, antes pra gente. Que a gente vai poder proporcionar pra ele tudo que ele vai precisar. Sim, e Não às vezes só a até a pessoa que não tem tanta condição, mas que Isso. tem O emocional. financeira, mas tem o carinho, tem a dedicação, tem a disposição de cuidar, né? Que eu acho que é o mais importante. Muito, porque assim, às vezes a gente percebe a ignorância mesmo, assim, de achar, como você mesmo falou, eu tenho um filho doente, eu tenho um filho Com esquisito. problema. Outro dia eu escutei de um Como é que a colega. minha família apresentar na sociedade e tudo. Então, assim, no nosso caso, não teve isso. No nosso caso, pelo contrário, a gente tem um prazer enorme. A gente tá tendo cuidado de não enfatizar muito para não ter problema com o Lucas.
Ó, pra você ver, é o cuidado Sim. dos dois tem que ser iguais. A gente tem que tratar Tem os dois ciúme, iguais Jorge? o tempo todo. O Lucas já teve manifestação assim, de ciúmes? Muito pouquinho, assim. Essa coisa de você estar sempre levando. Eu né, sentei com sair ele, conversei com ele, falei assim, ó, às vezes a mamãe fica mais, né, levando o Diego, saindo com o Diego, por causa dessas necessidades dele, mas a mamãe vai ter o tempo com você também. Mas poucas coisas, assim. Tem vezes que perguntam, mãe, você ama mais o Diego ou eu? Eu falei assim, a mamãe ama vocês iguais, vocês dois são meus filhos. A gente tem que amar mais o Diego, porque ele é neném, né, mãe? Aí eu falei assim, não é porque ele é neném que a gente tem que amar mais ele. Então tem umas coisinhas que você pega umas sutilezas, assim. As Mas sutilezas que ele tá muito, marcando, que olha, tem uma diferença aqui, mas eu tô entendendo. Mas ele é muito bonzinho. O Lucas é um irmãozão, assim. Sim. Então, Ô, quando Jorge. nasce numa família que está ali disposta a receber, nossa, aí, independente de financeiro, acho que a criança desenvolve muito. E, pelo menos eu tenho cuidado de fazer tudo junto. Então, vou andar de bicicleta. Tem lá a cadeirinha do Diego para ele andar na minha bicicleta e andar nós três. Quando a Karina dá o plantão, principalmente o plantão noturno dela, é a noite dos homens. Os meninos adoram. Eu recebo só uns áudios horrorosos. Tipo, o menino pegou cocô, comeu o cocô da cachorra. Mas foi só uma vez. As noites prometem. Mas assim, eles gostam ao ponto de perguntar que dia vai ser a próxima noite dos homens. Sim. Então, ou seja, ter o momento do pai, ter o momento da mãe, ter o momento da avó, do avô, ter o momento entre eles, os dois lá brincando lá, e você, vamos respeitar esse momento, os dois interagindo. Então, assim, são várias situações que, quando você vai perceber, são iguais a qualquer outro filho, né? Todos que têm irmãos. Agora eu tô curiosa. Você não teve momento nenhum de descabelar? Não. Ela falou assim, nossa, eu descabelei, não ele pela ficou síndrome de Down. forte. Eu tive momentos de descabelar, assim, como pai, assim, responsabilidade Sim, de pai, essa questão do isso. coração. Eu ia com a Karina lá no cardiologia, vão ver e tal, assim, é isso. Esse foi o doía. seu descabelar, né? Mas mesmo eu não descabelei, é uma coisa interna, porque quando você olha... Eu tem acho que o assim, você Jorge, olha acho pra que o esposa e você- inconsciente dele já sabia, porque ele tinha um negócio, a gente sempre sentava, no momentos assim, que ele estava descontraindo, ele ficava... Tem um sentimento esquisito. Eu falei assim, mas o que, Jorge? Alguma coisa vai acontecer. Eu falei assim, mas é coisa boa, é coisa ruim? Alguma coisa vai acontecer. E ele falou que quando o Diego chegou, o coração dele acalmou. Então, assim, ele sabia que né, algo que Em não... algum plano isso estava sendo preparado ali Exatamente. internamente. E ele falou né? que o coração dele sossegou depois que o Diego nasceu. Que bom. Isso é um exemplo, né? Um grande exemplo. E Mas eu acho que quando eu vi a Karina descabelando, eu acho que isso também mexeu assim. Mexeu. Eu não... Minha eu mulher tenho- tá eu tenho- surtando. eu tenho que segurar Eu tenho que a onda. segurar. Eu tenho que segurar a onda. Que é uma porque- questão também bem cultural, né? Que o homem... Ele Tem que manter ele esse tem que ter equilíbrio. essa... Como é que você vê isso? Não sei se é cultural. Eu Se me fosse- coloco se assim, se fosse fosse pá. eu descabelado, eu tenho certeza que a Karina Ia segurar. iria segurar. Eu acho que tem então que ter talvez essa parceria. Entendi. É o equilíbrio, A dinâmica do né? casal, Do casal. então, né? De suporte. É, Aham. mas acho que pelo contexto, a maneira que foi dado a notícia, a expectativa e tal, eu acho que as minhas expectativas eram um pouco diferentes da Karina, assim. Acho que mãe, né, militar, primeira do curso, colégio militar, então, tem aquela expectativa, talvez, assim, de imaginar um filho médico. Então você Entendi. muda a expectativa. Você não pode criar uma expectativa de um filho médico. Não tô aqui dizendo que não pode ser, viu? Porque sim, a gente bichinho vê ali muito é- assim. Eu estava vendo alguns é uma atores, surpresa, é uma né? surpresa. É, Cada surpresa maravilhosa. sim. Mas você vai ter que se adaptar Aham. a essas expectativas. Aí, em compensação, eu já tô achando que ele vai ser um grande músico. E talvez não tinha uma expectativa de música. Aí você vai vendo aquilo ali, você vai ficando maravilhado, o menino toca bateria, Tem ritmo, tem né? ritmo de dar show, da gente ir na aula de música, e o professor falou assim, esse menino tá muito avançado, Que tá bacana. muito pra frente. Aí que bom. você só tem que abrir a cabeça pra enxergar outras coisas. Pra Mais enxergar uma o vez, Diego, como né? qualquer outra criança. Sim. Sim. Acho que esse que é o ponto. Assim, qual que é a diferença do Diego que tem síndrome de Down ou qualquer outra criança? Talvez tenha um diagnóstico. E talvez fique mais fácil você entender a diferença com o diagnóstico. Mas quantas outras crianças não têm um diagnóstico e têm
as mesmas dificuldades ou mais dificuldades. Sim. Com né? certeza. E nesse ponto, Jorge, a Karina estava compartilhando conosco em outro momento de algumas experiências que vocês tiveram com grupos de apoio em redes sociais. Conta pra gente um pouco disso também, porque você falou desse descabelar. Sim. Então, quando você descabelou, você tentou procurar apoio, né, com outras mães. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente como foi isso. Aí, quando vem, você começa a procurar tudo que você pode saber. Porque apesar de ser da área de saúde, meu contato com pessoas com Down foi pouco, muito pouco. Né? Na faculdade, eu lembro de ir no CGP, tinha uns meninos lá com cardiopatias, né? Que tinham síndrome de Down, que ficavam internados. Muito pouco contato. Não sabia Então, eu nada. sabia pouco. Sabia sabia muito nada. pouco de síndrome de Down. Muito pouco. Então, a gente vai começar a procurar saber. Aí, na internet, a gente começa a achar as coisas, né? E aí, uma colega lá da polícia mesmo, que me falou de uma ONG de São Paulo, que foi criada até pelos pais de uma criança que nasceu com Down, que tinha um projeto que chamava Laços, né? Que fazia o acolhimento dos novos pais, né? Desses pais de crianças com síndrome de Down. E aí, eu fiz o cadastro e tal, e no meio de pandemia foi um encontro virtual, foi até com uma mãe de São Paulo, a Silvia, mãe da a Clara. E aí, sentamos um dia à noite, a gente começou a conversar, e assim, conversamos muito, ela falando da rotina, né, da filha dela. E a frase que me marcou foi: é tudo igual. Ela tinha mais 2 filhos. É igual. É filho igual. É isso aí que você tem que pôr na sua cabeça e levar pra vida. E realmente, cada filho dá um tipo de trabalho, né? A gente que resolve ter filho, a gente sabe que a gente vai ter dificuldade. Sempre tem alguma dificuldade. Só são diferentes, né? Então, essa frase que marcou. Então, qualquer coisa que eu falo assim, eu lembro, assim, é tudo igual. Então, se o Diego vai pra escola, é igual o Lucas vai pra escola, né? Então, foi uma coisa muito importante ter escutado aquilo ali de uma mãe igual a mim, né? A mãe de uma criança com Down. E a gente conversou, né? Depois a gente manteve contato, mandava fotos do Diego, ela falava da filha dela, da rotina da filha dela. E aquilo ali vai acalmando a alma, né? Acalma o coração. Você se sente acolhida, né? Sim, não porque se você sente vê assim, sozinha. olha só a filha dela, vai pra escola, brinca, pula. Igual o Lucas, né? Então, por que eu tô assim com esse receio em relação ao Diego? Vai ser tudo igual. Sim, e é interessante isso porque a gente vê alguns estudos que mostram, né, que antigamente, há poucas décadas atrás, a expectativa de vida de uma criança, né, com síndrome, ela girava em torno de 10 a 15 anos de idade. Isso foi avançando com o avanço, né, dos estudos, da ciência, da própria cobrança dos pais em que fosse diferente, né, do cuidado da família, cuidado. do conhecimento. E hoje em dia passa aí dos 60 anos de idade a expectativa. Tem vários idosos com Down, né? Então, isso mostra também um avanço, né, que a gente... E um conforto também, porque essa questão da finitude é algo que mexe com todos nós. Então, ter também essa expectativa de, dentro dos padrões de normalidade, ainda ter a expectativa de conviver com essa criança, tempo, né, por mais tempo, isso é fantástico, é formidável, né? E eu acho que é nisso que a gente precisa trabalhar. E uma outra coisa que me chama muita atenção é que às vezes a Karina se emociona muito em falar sobre isso, e às vezes pode trazer a sensação de que isso não é algo elaborado por você, mas muito pelo contrário, né, Karina? Karina nos procurou justamente com essa intenção. Falou: Dani, eu passei por essa situação, eu sei de várias mães que estão passando por uma situação semelhante e mães que vão passar ainda. E no meio que a gente convive, quando eu vou levar meu filho para fisioterapia, a clínica que é conveniada, eu sei que na instituição existe outras mães que compactuam, né, que passam por situações semelhantes à minha. Então, eu queria o apoio de vocês nesse sentido, de dar voz e de juntar essas mães, essas mulheres, esses pais, essa família militar, que às vezes está passando por uma situação semelhante e que às vezes pode estar
precisando de um apoio ou que tem condições de dar esse apoio, como é o desejo de vocês. Então, essa conversa é mais uma provocação. Uma provocação porque as estatísticas mostram que no Brasil, cerca de cada 700 crianças, uma tem a síndrome de Down. No mundo, isso ainda é um pouco maior, que gira em torno de 1.000. A cada 1.000 nascidos vivos, um tem a síndrome. Então, seria mesmo hoje o início, né, da gente gerar essa provocação no nosso meio, de gerar discussões sobre essa importância da conscientização, da valorização, da inclusão e quem sabe daqui gerar aí novos projetos institucionais, né, ou para a sociedade em geral, de novos grupos. O Jorge até trouxe isso, olha, eu estou disposta, eu quero fazer, e que legal isso, né? Por mais que isso seja elaborado, ou ainda esteja em uma fase de elaboração, porque é tudo muito novo ainda, 2 anos e meio praticamente, mas que legal a iniciativa de vocês, de quererem fazer, de compartilhar experiências. Eu acho que isso é formidável, né, senhora? Com certeza, com certeza. E é um pouco dar aquilo que vocês receberam, né? Exatamente. Em termos de suporte, né? Compartilhar aquilo que veio numa boa hora, conforto, né? Você sabe o tanto que foi importante receber, né? Esse conforto, né? E acaba que a gente já vai virando, tipo assim, colegas, né? Que sabem, já com síndrome de Down, 2 pessoas já me ligaram, inclusive da nossa turma também, sim, né? Que a Patrícia, que teve, né? O Pedro, que nasceu com síndrome de Down, o diagnóstico dela foi na gestação. Aí, um colega meu já deu o telefone para um outro colega, que a menininha nasceu com Down também, já me ligou. E aí, tem colegas meus de faculdade que o filho tem outra síndrome. Mas, assim, veio me procurar e falou, Karina, agora eu sei o que você passou. Uhum. E, assim, a gente tenta oferecer o que a gente teve, né? Uhum. Conforto. Uma rede, né? É uma rede de apoio. Sim. E pensando assim, Jorge, qual a mensagem que você deixaria para os pais quando recebem esse diagnóstico? Para o pai, né, senhora? Para o pai. Eu acho que é para os pais. Acho que é primeiro entender que é tudo natural, é tudo normal. Assim, não tem nenhum bicho de 7 cabeças. Acho que esse bicho de 7 cabeças a sociedade, as pessoas colocam na nossa cabeça e tira isso tudo, joga isso tudo fora. E curte seu filho. Vai ser um filho lindo, maravilhoso e vive natural. Todo filho dá trabalho. Quem é pai, todo filho dá trabalho. Não adianta romantizar essa paternidade, a maternidade, né? Sim. Da felicidade. É um momento único mesmo, assim. Só vivendo, assim. Eu costumo falar que só depois de ser pai que eu consigo entender o amor, principalmente de mãe, mas mãe e pai, assim, cara, eu falei, nossa, esse trem é diferente. Depois do Diego, eu falei assim, consegue ser diferente ainda, porque eu tenho 3 filhos, os 3 são diferentes. É um diferente do outro, tudo maravilhoso, tudo muito bom. Então, assim, é vida normal, não faça um preconceito na sua cabeça. Vive naturalmente e aproveita, porque é muito amor. É muita felicidade. É algo que a gente percebe isso na escola. Né? Nós escolhemos uma escola que é muito bacana, a escola, muito humanizada, super legal. E a gente vê o tanto de outras crianças, pais, professores doido com o Diego. Doido com o Diego, assim, o sucesso que ele faz. Ele é o prefeitinho, né? Porque conhece todo mundo. Ele é super conhecido. Todo mundo. Então, assim, só abra a sua cabeça para viver um amor maravilhoso e vive naturalmente. Não tem nada de errado, vai ter problema do mesmo jeito. Apoie a família, estimule como qualquer outro filho. Tem vocação para música, vamos estimular a música. Tem vocação para matemática, vamos estimular a matemática. Se tem condição de ajudar, né, na fisioterapia, na fono, que são dificuldades naturais, ajude. Se não tiver, procure diversas instituições, tem várias instituições muito bacanas. De Belo Horizonte mesmo, né? Tem uma Manudal, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que é, né? São várias. Tem a Viva Down, assim. Procure que tem muitas pessoas bacanas para
que vão nos ajudar, e eu me coloco à disposição de qualquer um que tiver aí. Pode me procurar, que eu faço muita questão de ajudar. Não sei se eu vou conseguir ajudar, mas o que eu puder, eu vou fazer. Ô Jorge, e eu, diante da sua fala, eu fico pensando assim, respeitar a individualidade de qualquer filho, né? De qualquer filho. Porque todo filho carece desse olhar para suas habilidades, né? Será que eu vim com habilidade para ser músico? Será que eu vim com habilidade para ser astronauta? E a gente precisa realmente de olhar para aquele indivíduo. O que foi que ele veio aqui? Qual que é o propósito dele aqui? Né? Como Deixar de indivíduo, lado né? como indivíduo. Então, eu acho que a palavra respeito, ela cabe muito bem nesse exercício, né, da parentalidade. Respeito cabe muito bem. Acreditar nessa pessoa, nesse ser humano. Porque o diagnóstico, repito, quem não tem um diagnóstico, tem pessoas que vão ter mais dificuldades uma da outra. Uhum. Mas a partir do momento que tem, já existe um preconceito de achar a limitação. Sim. Sim. Esse preconceito, acabe com ele. Uma Não vez eu vi existe essa eu vi uma limitação. palestra de uma psicóloga que ela falou que, diferente de outras, né, a pessoa vai ter um diagnóstico de uma deficiência intelectual, o Down já nasce deficiente intelectual. Mas não se faz um teste de QI. A gente tem pessoas com síndrome de Down que tem o QI dentro da normalidade. Uhum. Então, assim, será que é justo? Eu falei assim, fulano é deficiente intelectual aí. Sim. Então, esse preconceito que, assim, o cara não gosta que eu falo isso não, mas eu falo assim, não tem muito tempo atrás, as mulheres, será que poderiam estar aqui nessa mesa, conversando, ocupando o cargo de coronel e tudo? Existia um preconceito de anos atrás. Hoje já se mostrou. Então, assim... O mundo tá mudando, né? Entender que todos nós somos seres humanos, todos nós temos as mesmas possibilidades, então a gente tem que reconhecer as nossas limitações, independente se eu tenho síndrome, se eu não tenho síndrome, mas todos nós temos que reconhecer, né? Não vamos fantasiar uma coisa, mas abrir as portas para um caminho que dá para ir longe. Dá para ir muito longe. Tem não muitas colocar coisas bacanas. limites, né? Não coloca limites. Não coloca. Pelo mesmo. contrário, estimula, que a gente vê isso dia a dia, né? Bem, assim, quanto mais. E são detalhes que fazem a diferença, assim. Vai andar, momento de andar, a fala. Aí, de repente, ele toca uma música, assim, e canta no ritmo. Então, você fala assim, a gente tá aqui com o básico, preocupado com o básico, tá e de repente ele solta uma coisa que ninguém olhou. Sim. Sim, Os bacana. padrões de desenvolvimento, né? Sim. E você, Karina, qual mensagem você gostaria de deixar para as mamães? É isso. Tô aqui à disposição. Qualquer mãe precisar de algum apoio, né? Não só com síndrome de Down, né? As mães atípicas, né? Estamos aqui, né? Porque precisar, pode nos procurar, né? Através da associação mesmo. E é isso, levar com naturalidade, né? Então, a vida para ser vivida, né? Do jeito que tá aí. É isso mesmo. É isso, gente. Eu queria agradecer, né, Dani? Não sei se você tem mais alguma informação. Meu era um agradecimento Não mesmo, né? Pelo privilégio de termos sido procurados por vocês e podermos dar voz, né, a esse projeto tão que nos falta palavras para poder descrever mesmo um projeto emocionante, né? Importante, fundamental, aproveitando aí esse dia, né, dia 21 de março, aproveitando essa data em que é celebrado o Dia Mundial da Síndrome de Down, nós podemos estar aqui com uma conversa literal tão leve, para compartilhar a experiência, trazer essa oportunidade. Eu acho que aí eu trago um pouco do papel da associação, né, da OPMBM, de estar cuidando de sua gente mesmo. Então, isso é uma forma de nós acolhermos, nós, no Departamento dos Militares da Saúde, a gente tem essa questão da representatividade, da valorização do quadro de saúde, mas também de levar informação para a tropa com relação à saúde. Nós temos esse sistema de saúde que nos dá esse suporte também, que é um grande privilégio, né? E agradecer a vocês por contarem conosco. Estamos aqui também dispostos a acolher a família militar. Agradecer a senhora Coronel Eliene, que abraçou essa causa conosco, com o Departamento da Mulher também.
e departamento que cuida não só da mulher, mas da família, né? Trazendo aí a figura do pai também nesse cuidado. Então, assim, só agradecer, né, pelo privilégio de podermos ter momentos como este, que o nosso objetivo é que seja só o começo de um grande trabalho. Não é mesmo? É isso mesmo, sejam muito bem-vindos, né, à família da OPM e os nossos projetos. É isso mesmo. A gente que agradece. Muito obrigada. Obrigada a Obrigado, todos. obrigado mesmo. Obrigada.